Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 231ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 5 de junho de 2024. A pauta da sessão tinha 6 itens, tendo sido adiado o julgamento de um APAC, Procedimento Administrativo de Apuração de Ato de Concentração, a pedido do conselheiro Carlos Jaque. Eu gostaria de destacar só um dos informes, que foi a disponibilização do edital e cronograma da competição WICAD, organizada pelo CAD em parceria com o IA, o Women in Antitrust. Bom, eu, Flávia Chiquito, diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast, estou aqui com meu colega, entrevistador oficial e coordenador desse programa, Alessandro Giacaria. Oi, Flávia, bom estar de volta com você. Bom, e também gostaria de cumprimentar o convidado de hoje, que é muito especial e tenho certeza que contribuirá imensamente para o debate e comentários desse programa, o economista Márcio de Oliveira Júnior. Márcio possui doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é graduado em Economia pela UFMG, em Direito pela UniCeub, Brasília. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia da concorrência, economia internacional e economia regional e urbana. Foi conselheiro e presidente interino do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Atualmente é consultor legislativo do Senado Federal, o órgão de assessoramento técnico do Senado. É consultor sênior no Brasil da consultoria CRA, e professor do mestrado em Administração Pública do IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, lecionando Estatística, Regulação e Concorrência. Márcio, bem-vindo, será um prazer dividir esse episódio com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai ter um episódio com comentários especiais hoje com a sua participação. Boa tarde a todos, boa tarde Flávia, boa tarde Alessandro. Eu é que agradeço pelo convite para participar desse episódio do IBRACast. Será um prazer discutir com vocês os casos que estavam na pauta da última sessão. Obrigado. Prazer é nosso, Márcio, e vamos começar aqui com os julgados dessa sessão de julgamento. Eu vou passar a palavra para você, Márcio, para comentar o processo administrativo 08700 002066 de 2019, dígito 77, envolvendo Itaú e Rede. Esse caso, ele tem vários temas interessantes, como poder de mercado, venda casada, efeitos conglomerados e também uma discussão em torno do Instituto do TCC. Processo de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto. O julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vistas do conselheiro Vitor Fernandes. Com você, Márcio. Bem, obrigado, Flávia. Bem, esse é um caso assim, bastante interessante, né? Porque é um caso cuja análise é muito difícil, porque é um caso de conduta unilateral, e condutas unilaterais são estratégias empresariais, né? Elas devem ser analisadas pela regra da razão, e isso impõe uma dificuldade natural para a análise do caso, né? Este caso, eu acho que ele é mais difícil ainda, né, porque ele acontece em um mercado que é bastante dinâmico, né, que é um mercado que mudou muito nos últimos tempos. Então, essa questão, né, da conduta relatada do caso do Itaú, de antecipar o pagamento, né, dos recebíveis para D+2,
sem uma cobrança, né, para os clientes do próprio Itaú. Assim, nesse mercado tão dinâmico, é uma conduta assim difícil de ser caracterizada como uma conduta anticoncorrencial, né? Mas, e assim, além de ser um mercado bastante dinâmico, e aqui eu vou focar, né, os meus comentários, né, além de ser um mercado bastante dinâmico, é um mercado que foi alvo de intervenção, né, pelo CAD, uma intervenção muito bem sucedida. Tá? Se vocês se lembrarem, né, há uns anos atrás, esse mercado chamar de mercado de adquirência, era um oligopólio clássico, né? Era um mercado que tinha dois ou três players no máximo, né? Cielo, Redcar e GetNet, né? E todos os players ligados a bancos. Tá? Bem, como eu disse, né, houve uma intervenção bem sucedida do CAD nesse mercado. Essa intervenção acabou mudando a estrutura do mercado, né? Ou seja, vários agentes de menor porte e não ligados a bancos entraram nesse mercado e passaram a constituir uma franja desse mercado. Então, o mercado mudou de um oligopólio clássico para um oligopólio com franja, né? E aí tem uma questão, né, que é bastante importante para entender esse caso e a conduta, né, do Itaú, que foi objeto que é ainda objeto do processo administrativo, porque o julgamento não acabou, que é o seguinte: qual é o papel da franja? Não só neste mercado, mas, né, em geral, qual é o papel de uma franja competitiva? Olha, o papel da franja competitiva é desafiar as empresas líderes, né, ou absorver desvio de demanda de empresas líderes. Então, veja bem, né, nesse mercado em particular, entraram vários players de menor porte e não ligados a bancos. Esses players constituíram a franja do mercado. Esses players entraram no mercado com condições comerciais melhores do que o das empresas líderes, que constituíam o oligopólio clássico, porque, claro, elas queriam crescer. É um mercado onde não há restrição de capacidade. Então, essas empresas que entraram no mercado e formaram a franja começaram a desafiar as empresas líderes. Desafiar como? Né? Impedindo que essas empresas líderes operassem com margens altas. Então, houve uma pressão baixista sobre as margens de lucro das empresas líderes. Olha, esperar que as empresas líderes, num quadro desse, não reajam é inocência, né? Elas vão reagir à expansão da franja do mercado. Agora, essa reação, né, esse combate à franja, eu vou dizer assim, pode ser lícito ou ilícito, né? No caso pelo que eu compreendi do voto do conselheiro relator, ele considerou esse combate ilícito, né? Principalmente porque, né, essas empresas da franja, não ligadas a banco, não tinham como reagir à estratégia do Itaú, né, para fazer o pagamento dos recebíveis em D+2 sem cobrar dos clientes do próprio Banco Itaú. Né? Então, pelo que eu compreendi, né, do voto, embora o conselheiro relator não tenha dito isso explicitamente, né, pelo que eu compreendi, foi, olha, as empresas da franja não tinham como reagir àquela estratégia empresarial, aquela estratégia comercial,
de um player dominante. Portanto, eles ficavam em desvantagem competitiva em relação a esse player dominante. Só para destacar, a estratégia empresarial a que me refiro, a estratégia empresarial que foi questionada, né, no processo administrativo, que é o empacotamento, né, dos serviços bancários e dos serviços de adquirência. Foi a conduta atribuída ao Banco Itaú que levou à condenação. Né? Outra coisa bastante interessante que eu achei desse caso, e aqui uma questão que mistura um pouco com a questão procedimental, tá? Mas tem uma questão econômica envolvida, que foi o seguinte, né? Havia, nesse caso, né, votos pelo arquivamento, né, da Superintendência Geral, da Procuradoria Federal Especializada do CAD e do Ministério Público Federal. Né? E ainda assim, o conselheiro relator levou o voto pela condenação do Itaú. E interessante que, ao ler os documentos que estão no processo, né, eu vi que a teoria do dano, né, levada pelo conselheiro relator, de que o Itaú usou sua posição dominante no mercado de serviços bancários para alavancar a sua posição no mercado de adquirência, tem como base um trabalho que foi feito pelo Departamento de Estudos Econômicos do CAD, pelo DE. Tá? Ali, o Departamento de Estudos Econômicos do CAD fala, tudo bem, vamos ver se essa conduta, né, do empacotamento para viabilizar a alavancagem tem sentido ou não. Ele, olha, faria sentido, né, usar a posição da Redcar no mercado de adquirência para alavancar o Itaú no mercado de seguros de serviços bancários, perdão? Né? O DE fala, não. Mas eu vou fazer um teste, vou analisar se faz sentido, né, o Itaú usar a sua posição no mercado de serviços bancários para se alavancar, ou para alavancar a Redcar no mercado de adquirência. E aí o DE conclui que sim, né, que faz sentido econômico. E eu achei bastante interessante, né, o fato de o conselheiro relator ter incorporado no seu voto essa teoria do dano, que, na minha opinião, surgiu lá do estudo do DE, claro, não conheço todos os detalhes do processo, mas pela minha leitura foi isso que eu percebi. Né? Então, assim, o DE teve um papel chave, né, no desenvolvimento da teoria do dano, que acabou levando, né, o conselheiro Gustavo Augusto a sugerir a condenação do Itaú. São parênteses, né, acho que o voto do conselheiro é bem robusto, né? Ele traz bastante, assim, traz vários elementos, né, para sugerir a condenação do Itaú com base nessa teoria do dano e vários elementos econômicos, né, como seria de se esperar no caso de uma análise de conduta unilateral. Né? Então, assim, isso, na minha opinião, essa participação do DE, eu vou chamar assim, na minha opinião, tem assim, dois pontos bastante importantes. Né? O primeiro deles é a importância institucional do DE. Né? Nos últimos anos, eu diria que há mais de uma década já, né, vem sendo feito um esforço para fortalecer o DE. Então, assim, do ponto de vista institucional, né, claro que é uma observação só, é um caso só, mas do ponto de vista institucional, isso sinaliza que o DE vem ganhando importância dentro do CAD, ou, melhor dizendo, na maneira como o CAD decide em seus casos. Né? Outro ponto importante é que esse caso mostra que a análise econômica é extremamente importante para avaliar, né, casos de condutas unilaterais. E aqui eu acho que, assim,
A análise econômica, nesse caso, veio do DE, mas em muitos casos também a análise econômica que as partes levam ao CAD, né, também pode ser decisiva para a decisão do CAD sobre um determinado caso de conduta unilateral. Sobre a questão de preços predatórios, né, que foi uma conduta descartada no voto do conselheiro Gustavo Augusto, eu acho que assim, também é uma conduta, né, intensiva em evidências econômicas. Eu não digo só empíricas, eu digo evidências econômicas, né, no sentido mais amplo. Né? E no voto do conselheiro Gustavo Augusto, ele se apoia bastante em evidências econômicas para descartar, né, essa conduta de preços predatórios. Enfim, essa minha visão, né, do voto do conselheiro Gustavo Augusto, né, eu assim, acho que foi um voto robusto, foi um voto bem interessante, né, mas vamos ver como que o tribunal do CAD vai decidir, né, depois que o conselheiro Vitor Fernandes levar seu voto, né, a julgamento, depois do pedido de vista que ele apresentou na última sessão. Eram esses meus comentários, Flávia e Alessandro. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muito interessante. Agora eu vou comentar os dois casos que ficaram para mim, que são dois APACs, que são procedimentos administrativos para apuração de ato de concentração. O foco da discussão dos dois casos está na dosimetria da pena pela prática de gun jumping, e a pena pode chegar até 60 milhões de reais, como a gente sabe, e é calculada conforme a resolução número 24 de 2019, e também julgados do CAD que interpretaram e modularam a aplicação dessa resolução. Os dois casos foram relatados pelo conselheiro Diogo Thompson, e tiveram um APAC, um acordo. Na minha visão, a essência dos dois votos é a aplicação da proporcionalidade no cálculo da multa por gun jumping. O tema da proporcionalidade já foi amplamente discutido no voto vista conjunto entre o conselheiro Diogo e o conselheiro José Levi, na sessão número 229. Esse voto vista foi inclusive comentado pela professora Amanda na nossa plenária comentada do meio de maio deste ano, 2024. Então, se vocês perderam os comentários a esse precedente, vale a pena voltar lá e escutar. Na minha visão, os dois votos do conselheiro Diogo não pretendem criar uma regra estanque para cálculo da multa, mas sim pretendem apresentar formas de calcular a multa de maneira proporcional, de acordo com o caso concreto. E aí, como as questões fáticas dos dois casos são diferentes, eu vou separar os temas aqui, embora, novamente, o raciocínio seja o mesmo, adequar o cálculo da multa à realidade dos fatos para estabelecer uma multa proporcional. Sobre o caso da joint venture, a grande questão é que o valor da operação, que é um elemento essencial para o cálculo da multa, não é algo tão claro em comparação com outros tipos de operação, como compra e venda de ações, compra de empresa, compra de ativos, etc. Nos termos da própria legislação, e aqui especificamente o parágrafo 3º do artigo 21 da Resolução 24, o CAD deve utilizar o faturamento e outros elementos disponíveis para estimar o valor da operação, quando não há um valor definido dessa operação. Então, esse caso da joint venture, essa exceção se aplica no caso da joint venture. E aí, o conselheiro Diogo faz referência a um voto do ex-conselheiro Paulo Burnier, que indicou que o capital social da empresa, no caso concreto, era uma boa proxy para saber o valor da operação. Só que, nesse caso, o capital social da empresa era de apenas 10 mil reais. E pouco tempo depois, 80 dias depois da incorporação da joint venture, houve um aumento de capital.
para pouco mais de 6 milhões de reais. E aí, segundo o conselheiro Diogo, este aumento de capital, sim, estaria mais próximo ao teste proposto para estabelecer uma base de cálculo. E o teste é a quantificação dos recursos tangíveis e intangíveis para a operacionalização da joint venture. E também esse valor de 6 milhões de reais estaria alinhado com as necessidades de caixa para a construção da planta industrial pretendida pela JV. Então, ele utilizou esse valor como base para cálculo da multa. O segundo caso que eu vou comentar também é complexo no cálculo da multa, mas a complexidade é diferente. O que acontece é que a operação era uma aquisição de controle em que a operação tinha um valor global no mundo todo, sem uma precificação específica para a parte brasileira. E aí o conselheiro reconhece que há pelo menos outros 4 casos de gun jumping em que o valor global da operação foi considerado para a base de cálculo da multa. Então ele faz um trabalho para diferenciar esses 4 casos do caso em concreto, esses 4 precedentes do caso em concreto. A primeira diferenciação é que 2 deles envolviam operações com maior representatividade do faturamento brasileiro em comparação ao faturamento global. Então, o Brasil era mais representativo em relação ao mundo. O terceiro caso que usou o faturamento global, ele envolvia também empresas com baixo faturamento no Brasil, em comparação com o faturamento mundial, então parecida nesse aspecto com o caso que ele estava examinando. Só que naquele caso, o conselheiro indicou que envolvia uma conduta de gun jumping de intencionalidade máxima, então as partes realmente tinham muita intenção de praticar a prática de gun jumping. Enquanto o caso atual envolvia uma operação em que as partes notificaram voluntariamente de maneira muito célere a operação, assim que identificaram a necessidade de notificar. Assim, dadas as diferenças fáticas, o conselheiro viu como opção examinar o caso atual de maneira diferente desses precedentes. Para o conselheiro, no caso em concreto, uma sanção baseada no valor global da operação, considerando que a operação brasileira representa apenas uma fração mínima desse total, seria extremamente desproporcional e levaria a um cenário de penalidade muito além da conduta factualmente observada. Então, o conselheiro, para calcular o valor da multa, verificou qual é a representatividade do faturamento no Brasil vis-à-vis o faturamento no mundo e multiplicou essa proporção ao valor da operação global. Com isso, ele chegou a uma proxy de qual seria o valor da operação brasileira aqui. E aí ele utilizou isso para fazer a base de cálculo para a multa de gun jumping. Eu acho que um ponto muito relevante dos 2 casos é que, após a aplicação de todos os cálculos estabelecidos na resolução para definir qual é a multa aplicável, o conselheiro examinou se esse valor final da contribuição seria inferior a 20% do valor da operação, que também é um teto estabelecido num voto que a gente comentou nessa plenária anterior, que a professora Amanda comentou, que não está na resolução, mas é uma interpretação nova do Conselho. Então era isso que eu queria comentar hoje sobre os 2 casos. Flávia, eu passo a bola para você. Obrigada, Alessandro. É muito interessante esse comentário que você fez aí do último APAC. E sem entrar no mérito aí da decisão do conselheiro Diogo, eu gostaria de ressaltar o quão importante é o CAD referenciar os seus próprios precedentes. E esse caso é um exemplo disso, e considerando, né, que a gente está falando de um tribunal
administrativo, mas um tribunal, a importância que se deve dar à sua própria jurisprudência. Então, muito bom. Eu fiquei com a incumbência de comentar os embargos de declaração referente ao processo administrativo 08700-003266 de 2022-42. Esse processo já foi julgado recentemente e envolveu uma denúncia de infração à ordem econômica no mercado de revenda de pneus em várias regiões do Brasil. Na decisão de relatoria do conselheiro Gustavo Augusto, e eu gostaria de frisar que nesse caso o conselheiro Carlos Jacques está impedido, discutiu-se bastante sobre a tipificação da conduta denunciada, a denúncia foi em torno de uma conduta de cartel clássico, e o conselheiro entendeu pela inexistência, a não caracterização dessa conduta. Ele até ressalta que o estabelecimento de preços entre fornecedor e sua rede de revenda no âmbito exclusivo de uma competição intramarca, né, decorrente de uma relação vertical, isso não caracterizaria por si só uma conduta de cartel. E naquela ocasião, ele até chegou a suscitar que, decorrente dessa relação vertical existente entre os fornecedores e a rede de revenda de pneus, poderia existir uma fixação de preço de revenda, que deveria ser analisada pela regra da razão, e naquela ocasião também se discutiu sobre a regra adequada de análise, né, considerando os precedentes do CAD sobre esse tipo de conduta. Mas, de toda forma, o conselheiro entendeu que não haveria né, não foi o escopo da investigação a fixação de preço de revenda e que não haveria, até aquele momento, indícios mínimos para que se investigasse a fixação de preço de revenda. E, portanto, ele entendeu pelo arquivamento do processo, não havendo nenhuma condenação, todo mundo absolvido, que estava no polo passivo. Além disso, ele também, né, levou em conta algumas outras condutas que foram alegadas em sede de denúncia, possíveis trocas de informações no âmbito de alguns eventos do setor, e tudo isso ele deixou bastante aberto para que, se a superintendência entendesse que haveria necessidade de instaurar uma investigação, deixando ali aberta essa nova possibilidade. Então, a embargante opôs esses embargos de declaração que tem aí um conteúdo extenso, alegando diversas possíveis omissões, contradições e questões procedimentais, mas fica bastante evidente na decisão do relator, né, em diversas passagens, ele é muito enfático sobre o adequado uso dos embargos de declaração, e ele também faz algumas advertências, digamos assim, a embargante, ao que foi alegado pelo embargante. E o conselheiro, ele considera que a maioria desses argumentos envolve uma rediscussão dos fatos da lide. E os embargos de declaração, segundo ele, não é a via processual adequada para que se reabra esse tipo de discussão. Então, ele diz, o livre convencimento do julgador motivado não quer significar que uma omissão, conforme vem sendo alegado pela embargante. Né? Ele diz que se você interpreta uma prova diferente do que a embargante entende ser adequado, isso não há espaço para que se alegue omissão em sede de embargo de declaração. Então, ele traz isso ao longo da sua decisão algumas vezes, e ele também fala sobre a possibilidade, que ele deixou em aberto na decisão originária, essa possibilidade de instauração, de abertura de novas investigações, desde que hajam indícios mínimos que justifiquem essa abertura de novas investigações, né? Então, ele fala que isso está expresso na decisão dele, porque aparentemente o que a embargante alega é que o conjunto probatório e os contornos da investigação não foram adequadamente conduzidos na instrução, enfim, e na decisão final. Teve um ponto específico aí, que é sobre um documento em PDF, em que a embargante alega não ter sido considerado na decisão,
e sobre esse ponto o conselheiro ele apresentou um deslinde de certa forma curioso, porque ele faculta a embargante que esta disponibilize o computador, a máquina, né, para ele ter acesso à integralidade desse documento e à cadeia de custódia. Então, ele evoca aí o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, e por isso que ele determina não, mas ele dá a faculdade à parte para que ela apresente o computador, sabendo que ela vai correr riscos de alguma forma, ter algum indício ali nesse conjunto de documentos que venha a ser levantados nesse computador contra ela própria. Então, por isso ele dá a faculdade. Nesse caso particular, o conselheiro ele não devolveu a questão à SG, embora na decisão originária ele tenha ressaltado mais de uma vez a possibilidade de abertura de novas investigações, como eu mencionei. Mas nesse caso específico, ele não devolveu essa questão à SG. Então, de todo modo, ele faz uma advertência para a embargante que ela tem aí à sua disposição o Instituto da Leniência, que ela pode usar nessa oportunidade em termos de colaboração, mas ele destaca também, se houver colaboração, ela deve ser plena e deve atender a linha investigativa conduzida pelo corpo técnico do CAD, ou seja, não deve ser apresentado só parte do documento e que a colaboração ela deve ser plena. Então, assim, feita essa exposição breve aqui, em termos mais gerais do voto do relator, como eu disse, os argumentos levantados, as alegações levantadas em sede de embargos são diversas, são 12 alegações, são 12 tópicos. Tudo isso foi alegado, como eu disse, o conselheiro foi bastante enfático no sentido de entender que a maioria desses argumentos não deveriam ser tratados em sede de embargos, né? E aí envolvem questões, inclusive, de mérito. E aí ele, portanto, conheceu dos embargos, mas ele negou provimento integralmente. A decisão do conselheiro foi seguida pelos demais membros do tribunal, impedido, como eu disse, o conselheiro Carlos Jacques. Bom, eram esses os pontos que eu tinha sobre esse processo. Eu vou passar a palavra agora para o Márcio, para ele comentar o requerimento de TCC da pauta. Obrigado, Flávia. Esse requerimento de TCC, né, ele diz respeito a um processo administrativo envolvendo a Unimed, né, e associações de hospitais privados de alta complexidade de Goiânia. Acho que do ponto de vista formal, né, acho que assim, a associação, né, reconhece a culpa, né, paga a contribuição, se compromete a contribuir com o processo, então houve a homologação do TCC. Acho que do ponto de vista formal, né, é isso que eu tenho a dizer sobre esse caso. Agora, se eu tiver mais alguns minutos, né, eu gostaria de fazer um comentário de mérito, né, sobre esse caso. Né. Assim, me impressiona, né, como que há conflitos, né, entre agentes que operam em todas as etapas dessa cadeia de produção de serviços de saúde. Né? Vou dizer assim, tem conflito entre médicos e planos de saúde, tem conflito entre hospitais e planos de saúde, tem conflito entre planos de saúde e hospitais, entre laboratórios e hospitais, ou seja, tem conflito, enfim, todas as etapas entre todos os agentes dessa cadeia, né? E eu acho que esses conflitos, né, tendem a aumentar, né, principalmente em função da inflação de serviços médicos, né? E diante do aumento desses conflitos, eu acho que os agentes econômicos tendem, né, a se juntar para negociar coletivamente, ou seja, para aumentar o seu poder de barganha, para tentar extrair renda, né, dos agentes com quem
eles negociam, né? Então, aqui eu entendo que foi uma questão dessa, né, de negociação coletiva, né, dos hospitais com a Unimed, e os hospitais negociaram por meio da sua associação, né, Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade de Goiânia. Agora, o CAD já estabeleceu no passado, né, 3 condições, né, para analisar se essa negociação coletiva é lícita ou ilícita do ponto de vista concorrencial, né? Essas 3 condições são basicamente se houve negociação ou imposição de condições, né? Se a entidade que negocia tem legitimidade para negociar em nome dos seus associados e se houve algum tipo de punição, né? Então, a questão da legitimidade, eu acho que ela é menos, né, passível de discussão, porque uma associação geralmente tem legitimidade para falar em nome de seus associados. Então, restam os 2 outros pontos, né? Se houve negociação ou emparedamento, né? E se houve punição a algum agente que negociou de forma individual, né? Então, me parece que, neste caso, né, o CAD fez essa análise, né, a associação, perdão, né, assumiu, né, reconheceu a sua culpa, né, e aí, enfim, tendo havido, né, emparedamento e punição para quem negocia de forma individual, o resultado, dada a jurisprudência do CAD, é a condenação. Então, nesse caso, né, a empresa, ou a associação, mais uma vez, perdão, sempre a associação, acabou fazendo o acordo com o CAD, né? Mas assim, a minha sensação, pessoal, é que a gente vai ter mais e mais conflitos entre agentes econômicos que operam nessa cadeia de produção de serviços de saúde, né? Tempo atrás, houve muitos casos, não sei se vocês se lembram, de cooperativas médicas, o CAD condenou, houve vários acordos, né? Então, parecia ali que a coisa estava pacificada, né? Não ia ter muito conflito, não ia ter muito esses casos de negociação coletiva. E realmente, né, me parece que esses casos de negociação coletiva por parte dos médicos diminuiu, mas agora começam a aparecer casos de negociação coletiva de outros agentes, como no caso aqui, os hospitais de alta complexidade, né? Acho que isso tem uma raiz, né, que é essa questão da inflação de serviços médicos, e os agentes econômicos que operam nessa cadeia tentam reagir a essa inflação. Alguns, né, uma forma de reação que tem sido, não digo comum, mas que tem sido utilizada, por exemplo, é a verticalização, né, entre planos de saúde, entre operadores de plano de saúde e hospitais. Também é uma forma de reagir a esse problema e evitar essa negociação conflituosa, né, que ocorre e que acaba gerando problemas concorrenciais quando, né, uma associação negocia coletivamente em nome de seus associados, mas empareda aquele com quem ela negocia e pune quem aceita negociar de forma individual. Obrigado. Eram essas minhas considerações sobre esse TCC que foi feito. Muito interessante seus comentários, Márcio. Muito obrigado novamente por ter aceitado o convite e ter participado da nossa plenária comentada. Eu vejo que um tema recorrente aqui que a gente discutiu hoje são essas questões verticais, e o IBRAC está super atento a isso. Inclusive, no dia 17 de junho agora, o Comitê de Economia do IBRAC vai ter uma discussão com a Letícia Versiani e a Daniele Kneip de Souza, do CAD, sobre o novo Guia V+, do CAD. Então, participem desses eventos do IBRAC e de outros,
porque essa é uma discussão bastante quente, e até a próxima. Eu que agradeço a você, Flávio, ao Alessandro e ao IBRAC pelo convite para debater os pontos da última sessão do CAD. Boa tarde. Obrigada, Márcio. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.